No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O isolamento social provocado pela pandemia provocou um aumento na distância entre as classes sociais e ampliou o clima de ódio e intolerância na sociedade. No programa de hoje, vamos falar de cultura de paz, um tema que pode ajudar a compreender a realidade brasileira. Participo do programa de hoje a Lia Disken, que é jornalista especializada em crítica literária, cofundadora da Associação Palas Atenas e palestrante com reconhecimento internacional. Dominique Batter, precursor da comunicação não violenta de justiça restaurativa no Brasil. Você vai conferir as notícias do mundo com Eleutério Devani, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. E, como acontece todo o programa, a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Lia. Bom dia, Dominique. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Como você vê falarmos de cultura de paz nesse contexto de violência generalizada que acontece no país? Joel, na verdade eu vejo como essencial, sem exageros, é como nós falarmos que a cultura de paz é tão necessária quanto o oxigênio que nós respiramos. Sem essa cultura de paz, nós vamos inviabilizar enquanto humanidade, nós vamos acabar nos autodestruindo. Então a cultura de paz é fundamental para a nossa sobrevivência. Bom dia, Lia. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom dia. Bom dia, Dominique. Você falando de Londres. Bom dia, Joel. Sim, estou falando aqui de um novo lockdown. Um novo lockdown em Londres. E você também, nós agradecemos duplamente a participação sua no nosso programa, porque você está se curando, né, da Covid. Eu estou, mas eu estou melhorando cada dia. Obrigado. Os sintomas foram muito fortes ou... Não, até agora, graças a Deus, foram muito leves. E o que aconteceu? Você se prevenindo, você saiu do Brasil e chegou a Londres e já contraiu? Isso, fiquei extremamente cuidadoso o ano inteiro no Rio de Janeiro, sem sair de casa, tomando todos os cuidados necessários para mim e as pessoas que eu amo. E cheguei aqui em Londres, levando minha filha para começar a faculdade, 5 minutos, já peguei. É o novo variante, né, que está passando aqui, muito contagioso. Foi passar o Natal com os parentes e aí veio o Covid. Espero que você se restabeleça logo. Muito grato. Como falar de cultura de paz num país que vive um retrocesso incrível em todas as instâncias? Então, é mais importante do que nunca, exatamente por causa desse momento que a gente está passando. Né? E eu penso nessa imagem que vocês usaram agora, né, da cultura de paz ser como se fosse um oxigênio. E eu penso nessa frase, eu não posso respirar. Como ele tem ressoado esse ano, por ser uma referência tríplice ao nosso atual momento. Né? Primeiro, o movimento da população negra no Brasil e em vários outros países no mundo, reivindicando, mais uma vez, esse interminável processo de a gente sair do legado de escravidão, reivindicando o direito de viver plenamente e o fim dessa violência estrutural que vem tirando tantas vidas. E essa frase, muitas vezes relevante, tristemente relevante, eu não posso respirar por causa dos mortes que a população negra tem passado. Ou aqueles povos cada vez mais em diferentes lugares no mundo sendo assolados pela questão do meio ambiente, dos incêndios que estão pegando do Pantanal até a costa oeste dos Estados Unidos, Austrália, tantos outros lugares, e a impossibilidade de poder esperar quando o planeta está literalmente em estado de incêndio. E aí, obviamente, pegando sempre o mais frágil nesse sentido, os povos da floresta. E aí, o Covid, tirando o oxigênio do nosso pulmão, tanto sofrimento quanto morte, mais uma vez acontecendo por causa da dificuldade de respirar. As pessoas, seres humanos de todos os tipos, estão precisando uma certa liberdade que tem sido cada vez mais raro. E o oxigênio de cultura de paz nos convida a essa profunda reorientação da sociedade, nós convidando a olhar isso tanto politicamente e sistemicamente, quanto nas nossas relações
quanto na maneira que a gente se trata. Em todas essas 3 esferas, nós estamos precisando paz. Lia, como falar de cultura de paz num país que oprime os negros pelo racismo estrutural, que é uma violência contra a mulher e contra a população indígena? Enfim, como falar em cultura de paz num país tão desigual como o nosso? Infelizmente, não é uma exceção no caso, não é certo, do Brasil. Nós vemos isso repetir-se nos 6 continentes. E tudo isso temos que ser corajosos e realistas. Isso advém da educação. E não me estou referindo à educação formal das escolas, das universidades. Me estou referindo àquela educação que recebemos dentro do lar, no qual, por exemplo, bater, gritar, xingar, dar um puxão de orelhas, faz parte daquilo que se entende como educar. Não há contradição mais terrível do que isso. Simplesmente porque uma criança que está recebendo ofensa não entende como alguém que a ama, como alguém que a quer, como alguém que manifiesta sempre seus afetos, pode ser o agente de seu sofrimento, de sua humilhação, de seu desconforto. Essa contradição que começa dentro de casa e que às vezes também, não é certo, tem todo esse palavreado em espírito de divertimento, em espírito de gozação, em que se humilha ou se ofende um membro da família, são brincadeiras, entre aspas, que aparentemente aquele que as executa não está consciente da dor que provoca. Se não levamos essa cultura de paz como uma lente de aumento à qualidade de nossos relacionamentos, à qualidade como convivimos nosso dia a dia, temos que ser honestos, Joel. Não vai ser por um currículo acadêmico, não vai ser por uma instância jurídica que ela vai conseguir prosperar, enraizar e transformar atitudes e comportamentos que se têm enraizado, por sua vez, através da repetição, da reprodução não visibilizada, não condenada, não, em última instância, tornada evidente como factor de desentendimento e, fundamentalmente, sofrimento. Dominique, como nós provocar uma mudança na manifestação dos afetos em plena pandemia, onde nossa gravação no programa de hoje, por exemplo, né, é via Skype. É fundamental a comunicação não violenta, o contato com as pessoas. E ele está interrompido há quase 1 ano. E, pelo jeito, vai demorar mais algum tempo. Vai demorar mais um tempo, sim. Nessa questão, a gente precisa lembrar a diferença entre a comunicação de frente para outra pessoa, que tem 1001 detalhes e sutilezas no aspecto da maneira que o corpo inteiro fala, e o sentido que é principal na comunicação. O que a gente não perde quando estamos falando à distância é essa capacidade de um jogo de linguagem que abre a possibilidade de uma co-construção de sentido, de um acordo de entendimento, que não apaga as diferenças, mas que não deixa de esquecer, por causa da importância das diferenças, que ainda há alguma coisa em comum. Então, esse é o momento para a gente reforçar, mais uma vez, nosso entendimento do que é e como funciona diálogo, para tomar responsabilidade não somente pelas palavras que a gente usa, mas para um certo esforço necessário para compreender o que outra pessoa quer dizer
às vezes, apesar da forma em que ela se expressa. Porque cada pessoa se expressa de uma forma diferente e sempre, saudavelmente, vai ser assim. O que eu preciso é uma maneira para escutar aquilo que faz o outro único e, no mesmo tempo, escutar aquilo que a gente tem em comum. E isso é o verdadeiro significado da palavra respeito. Algo que vai voltar a acontecer de novo, como repetir, rever, repensar. E espé, a raiz da palavra, parecido com a nossa palavra espetáculo. Quer dizer, enxergar. Respeitar não é obedecer às ordens, não é se submeter ao mandado do outro. É olhar 2 vezes para outra pessoa, para enxergar tanto aquilo que ela tem diferente de mim, quanto aquilo que nós temos em comum. Então, este momento da pandemia, por estranho que parece, com sua forçada desaceleração da maneira que a gente leva nossas vidas, cria, com muitas dificuldades, também uma enorme oportunidade, que é a possibilidade de olhar de novo para essa pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está na sua casa, ou vizinhança, e se perguntar, tá, eu sei o que ela tem diferente de mim, o que me agrada, o que me desagrada, mas eu consigo enxergar também o que nós temos em comum, nossa humanidade compartilhada, porque é ali que a gente forma uma relação, é ali que a gente forma uma família, uma vizinhança, e no final é ali que a gente começa a recuperar essa tão sofrida pacto social, esse tecido comunitário que tem sofrido tanta pressão nos últimos anos e que está começando a rachar em vários lugares, causando sofrimento para todo mundo. Lia, você acredita que o isolamento social pode ajudar a reconstruir relações sociais e até afetivas? Joel, sejamos também muito honestos. Se a pessoa tem algum tipo de acesso a uma reflexão interna, se a pessoa tem à disposição uma rede de cuidado e de confiança que lhe é otorgado, seja por familiares, seja por amigos, seja por cuidadores, se é possível. Se não tem isso, a pessoa vai entrar em desconforto e, às vezes, em desespero. Isto é muito importante realmente avaliar. Aqueles que pudimos ter uma trajetória no autoconhecimento, uma trajetória em um repertório de atividades, seja yoga, seja tai chi, seja liang kun, seja comunicação não violenta, seja jogos cooperativos, seja dinâmicas relacionais, encontramos em todos esses recursos uma força de encorajamento. Agora, se a pessoa não teve disponível isso, se a sobrevivência terminou ocupando grandíssima parte de sua energia, de seu tempo, de sua capacidade criativa, o distanciamento social realmente se torna extremamente desconfortável. Veja que coisa interessante. Os que estão mais inquietos são os jovens. Simplesmente não há uma memória que sirva de apoio e de sustentação a uma identidade construída por um adulto. E se sabe perfeitamente que essa identidade depende das interações que temos com outros. Nós nos humanizamos, Joel, entre humanos. Nós não nascemos humanos. Biologicamente, podemos dar conta da espécie a qual pertencemos, mas a condição psicológica, a condição cultural se adquire na interatividade com outros humanos. Os jovens têm pouca memória disso. De aí que estão afoitos por estarem juntos, de aí que às vezes
de maneira um pouco intempestiva, terminam criando grandes rodas de proximidade. E não percebe o perigo que corre, né? Não percebe porque se necessitam, Joel. Se necessitam, nós necessitamos uns dos outros. E aí está, penso, que a grande chave da cultura de paz, quando se reconhece que nenhum de nós é autossuficiente. E não pode viver sozinho. Viver em grupo é muito melhor porque nós nos protegemos, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Moçambique, meninas sobre o risco de sequestro e rapazes na mira de grupos armados. O Eleutério Gevani, de Nova York, tem as informações. A comunidade humanitária precisa de 254 milhões de dólares para ajudar cerca de 530 mil pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas devido ao conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique. As Nações Unidas e parceiros estimam que mais do dobro, ou 1.100.000, precisam de assistência e proteção urgentes por causa da violência, do conflito e da insegurança na província do extremo norte e em áreas vizinhas em 2021. Este ano, a crise piorou com ataques de extremistas que obrigaram dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas. A coordenadora humanitária da ONU para Moçambique disse que as pessoas deixaram suas casas com nada mais do que roupas do corpo. Mirta Coulert realçou a perda de pertences, meios de subsistência e oportunidades de futuro. A representante considera a ajuda humanitária essencial para aliviar o sofrimento de pessoas expostas a graves violações e abusos. A maior preocupação é com dificuldades de crianças e mulheres. Coulert sublinhou o risco de sequestro, violência de género e exploração que meninas e mulheres enfrentam. Já a ameaça aos meninos é de serem assassinados ou recrutados por grupos armados. A coordenadora agradeceu a generosidade da comunidade internacional pelo aumento de doações para apoiar as vítimas da crise durante o ano. Coulert pediu, entretanto, à comunidade internacional que também ajude a garantir que os que fogem da violência possam ter acesso à ajuda que precisam. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gevani. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando de cultura de paz, com a Lia Diskin e o Dominique Batter. O Franklin, essa matéria de Moçambique, que absurdo, hein? Durante a pandemia nos tornamos um pouco egoístas e olhamos só para o nosso umbigo. A guerra da Síria continua e agora essa tragédia em Moçambique. É verdade, João. Um dado importante, a imprensa brasileira não tem dado nenhum espaço para essa questão de Moçambique. Moçambique hoje está vivendo uma tragédia lá com essa guerrilha ao norte do país. Uma série de milhares de pessoas estão sendo expulsas de suas casas porque não conseguem sobreviver nessa região de conflito, tá? E isso às vezes não sai uma linha aqui no Brasil. Acho que é muito boa essa matéria do Eleutério Gevani, trazendo aqui para os ouvintes da Rádio Brasil Atual essa informação que a grande mídia brasileira não tem destacado. E, João, eu quero aproveitar também e dar uma informação para os nossos ouvintes a respeito do nosso canal aberto com todos e todas, que é o nosso WhatsApp. Através dele, vocês podem entrar em contato conosco, enviar questões, dar suas opiniões a respeito dos assuntos que são tratados no nosso programa e, além disso, também enviar sugestões de pauta e críticas. As críticas também são bem-vindas aqui por nós do Observatório do Terceiro Setor. Anotem o nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Repito, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Eu queria, Joel, levantar uma questão importante aqui no nosso debate de cultura de paz. O Brasil hoje vive um clima belicoso, né? Principalmente sustentado pelo chamado gabinete do ódio, né? Que não, isso não existe, não, existe, ele está em ação e vem lá do centro do poder brasileiro disseminando uma série de notícias, muitas vezes falsas, né? E atua forte nas redes sociais. Né? Exatamente, né? E eles criam esse clima de ódio que vai frontalmente contra a cultura de paz. Então eu queria colocar para a Lia, para o Dominique, de que maneira nós podemos combater esse gabinete do ódio? Dominique. Obrigado, Franklin. Desde 2016, eu tenho tido o privilégio de trabalhar com um pequeno grupo de jornalistas no desenvolvimento de um projeto chamado Redes Cordiais.
E nossa atuação ali tem sido de juntar influenciadores de diferentes áreas, mas de opiniões políticas muitas vezes opostos, para passar um dia investigando as responsabilidades de alguém que, mesmo não sendo chamado de jornalista, efetivamente está espalhando as notícias, particularmente para as pessoas mais jovens e atingindo, às vezes, milhões de pessoas. E trabalhar com eles sobre os fundamentos de diálogo. Como é que diálogo funciona quando a gente está online? É extremamente importante que a gente reconheça que as mídias sociais não são neutros. Eles não simplesmente conteúdo que eu coloco lá. Eles também têm um formato que influencia se nosso discurso público, se nossa conversa comunitária, seja pelo debate ou seja pelo entendimento. Então, ensinando toda uma geração nova que eles têm uma responsabilidade também para espalhar o entendimento, a compreensão, a parceria entre as pessoas. E, dentro de uma democracia, naturalmente, esse entendimento envolve saudavelmente opiniões divergentes. É necessário ter opiniões que se opõem, mas não pessoas que se opõem. Então, essa distinção entre meu discurso e o discurso do outro, e o reconhecimento da humanidade do outro, do seu lugar dentro da nossa sociedade, é chave. Então, num momento tão conturbado, com diálogos tão difíceis, e com várias fontes, não somente no governo, mas de várias áreas da sociedade, pregando uma atitude bélica perante outros grupos, nunca foi tão radical ser ativamente comprometido com o diálogo. Lia. Bom, nós temos um século XX que deixamos faz pouco tempo atrás, não é certo? 2 décadas, que é extremamente ilustrativo com referência àquilo que promovem os totalitarismos e os discursos únicos. Não precisamos fazer grandes reflexões filosóficas para compreender que todo totalitarismo e todo discurso único simplesmente inviabiliza a vida. Todo ecossistema, seja de um lago, seja de um pantanal, seja de uma floresta tropical, todo ecossistema realmente vive, prospera e tem futuro na medida em que saiba acolher diversidade. Quanto maiores a diversidade em um ecossistema, mais garantia de futuro tem esse ecossistema. Quando começa a reduzir-se a diversidade, aí entra em perigo de colapso o próprio ecossistema. Gente, hoje a biologia não é mais uma ciência. Hoje a biologia é aquilo que sustenta qualquer tipo de saber, seja na economia, seja na história, na antropologia, na própria filosofia. Esse distanciamento que existia antes entre as ciências da vida e aquele outro repertório disponibilizado em disciplinas não existe mais. A transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade estão hoje justamente em todos os laboratórios do mundo inteiro, no qual pesquisadores se esforçam por encontrar uma via saudável para esta pandemia. Não há saber ao qual possamos excluir. E nesse sentido, como muito bem, é certo, coloca o Dominic, o diálogo, o entretecer ideias potencializa todos os membros desse espaço, em que se abre um ao outro para ver que o outro vê que eu não enxergo. Eu não enxergo meu nariz, gente. Eu tenho que pegar um espelho.
Ou se não pego um espelho, tenho que pedir a alguém que me está olhando no rosto que me fale se porventura deixei uma marca de batom no nariz ou se porventura terminei, não é certo, marcando com um lápis ou uma caneta. Essa questão tão concreta, tão real, tão evidente, tem que permear, sem dúvida, a nossa aproximação, seja com fundamentalismos, seja, não é certo, com radicalismos, seja com discursos únicos. Nós temos que nos aproximar desses espaços e, por favor, nunca utilizar a mesma ferramenta que condenamos. Se condenamos a violência, não podemos fazer uso de ela para reparar os danos que a violência inicial cometeu. Vamos ter que encontrar outras vias, e uma das vias mais eficientes é justamente a do diálogo, da linguagem. Nós, humanos, temos uma vocação extraordinária para a linguagem, que é uma linguagem não apenas falada, mas igualmente gestual, igualmente de atitudes, igualmente de propósitos ou motivações. Dominique, a filósofa e escritora Hannah Arendt falava que o totalitarismo era um fenômeno da sociedade de massa. Como estimular o diálogo numa sociedade que cultiva a cultura do conflito? Então, eu acho que é particularmente um fenômeno exatamente da nossa relação com o conflito e da relação que a gente tem com os mecanismos de justiça. Por exemplo, eu noto, o mais que eu temo conflito, o mais que eu tenho fantasias totalitárias. O medo do conflito gera essa expectativa, esse desejo, consciente ou não tão consciente, de que vai chegar algum mandante, alguma figura que vai botar ordem, que vai trazer alguma segurança, alguma ordem de volta. Então, parte da educação que a Lia citou na cultura de paz é de nós reorientar em relação ao conflito. Em vez de temer conflito como uma falha ou algum tipo de fracasso da relação, de entender que conflito faz parte de qualquer relação saudável. Na verdade, eu nunca brigo sobre assuntos que não são me importantes. Eu nunca brigo com pessoas quando a relação não é importante para mim. E numa democracia, nós vamos ver um aumento de diferentes pontos de vista, um aumento da diversidade necessário à nossa continuidade. Então, conflito faz parte disso. O que eu quero tomar muito cuidado é quando o conflito se torna doloroso ou violento. Quando o conflito se torna doloroso e eu não entendo que meus sentimentos são uma responsabilidade minha, que eles me orientam para aquilo que mais me motiva, mais me organiza, mais me motiva por dentro de mim, eu tendo a atribuir esse sentimento ao outro. Você me faz feliz, você me irrita, eu falo, como se o outro tem um controle remoto mágico para criar meu bem-estar ou tirar meu bem-estar. E aí, experimentando esse suposto impacto do outro, eu vou atrás do outro para cuidar do meu próprio vida boa. Se o outro está agindo de uma forma que eu não gosto, eu considero o outro responsável para minhas preocupações e não me responsabilizo. Então, o diálogo é essencial, porque dentro essa forma de convivência com o outro, eu experimento que não, o conflito não é algo a ser temido. É um convite para a gente atualizar os acordos, os procedimentos entre a gente, tanto socialmente quanto pessoalmente. Quando tem ativamente um mecanismo de olhar para a justiça na minha vida, eu noto que minha capacidade de tolerar conflito aumenta e essas fantasias totalitárias diminuem. Eu estou interessado numa mesa ampla o suficiente para que cada pessoa presente tenha voz e tenha vez. E quando tenho isso,
eu vejo que os conflitos sociais, os conflitos em casa e os conflitos dentro da minha própria cabeça e coração voltam a ser conversas. E na conversa a gente se entende. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela. Bom dia. Oi, Isabela. Bom, vamos aguardar o contato com a repórter Isabela. Agora sim, tudo bem, Isabela? Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos fazendo essa entrevista por Skype. E depende da localidade, nós estamos ouvindo aqui o Dominique muito bem de Londres, mas a Isabela aqui do Brasil, aqui de São Paulo, nós não conseguimos um contato ideal para que ela passe as notícias do site do Observatório. Mas ela volta a entrar em contato com a gente logo mais. Enquanto isso, nós continuamos nossa entrevista. Lia, eu ouvi do Dominique agora que o sistema de justiça é fundamental para o funcionamento, né, de administrar conflitos e reconhecer direitos, sobretudo da população de baixa renda. Como, nessa perspectiva, como você vê o estágio da democracia brasileira? Me atrevo a dizer, Joel, que a questão da justiça não é somente, não somente afeta a população da baixa renda, mas afeta absolutamente a todos nós como seres sensíveis, como criaturas. No caso da população de baixa renda, é que ela tem pouco acesso, ela não tem acesso, né? Sem dúvida, a instância, não é certo, jurídica, mas a justiça também se vive dentro, não é certo, das relações interpessoais, entre irmãos, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre comunidades que às vezes estão próximas, às vezes estão longínquas. Há um aspecto muito interessante que acaba de colocar, não é certo, Dominique, que é essa questão da responsabilização. Temos que, debruçar-nos sobre em que consiste a responsabilidade. O que sim sabemos é em que consiste a culpabilização e a vitimização. Mas nós temos quase que delegado o senso de responsabilidade para as autoridades governamentais. Há uma cena que eu não sei, não é certo, Joel, se eu já não comentei em alguma oportunidade com você, e que levanta a doutora Elizabeth Elliot em um livro precioso chamado Segurança e Cuidado. Ela traz à tona um fato de uma sala de aula em que o professor de história do colegial vai ter que ministrar um tema específico. Logicamente, no colegial temos adolescentes. Adolescentes sempre são inquietos e, além de ser inquietos, são desafiadores. E nessa sala de aula, o professor Franklin, esse é o nome, não é certo, do professor de história, tinha um aluno especialmente revoltoso. E era um dia para entregar trabalhos escritos, começa, certo, a aula, por favor, deixem, não é certo, seus trabalhos na mesa, e este moço, que chega tarde na sala de aula, joga os papéis de seu trabalho sobre a escrivaninha do professor. Logicamente, o professor fica absolutamente indignado, não é certo, e fala: meu rapaz, esse é um modo, não é certo, de entregar um trabalho, esse é um modo de apresentar-se aqui nesta sala. E aí vai indo, você chega tarde sempre, por que, não é certo, está nesta escola? Al fim de contas, não acredito que você tenha futuro, e vai aumentando o volume da voz e também o volume das ofensas. O professor Franklin interrompe num momento sua fala, se aproxima deste jovem que era indisciplinado, coloca uma mão no ombro e lhe fala: obrigado, obrigado.
E aí volta para a frente da sala e pergunta: vocês não vão fazer nada? Por que vocês não me interrompiram? Por que vocês, em última instância, não se levantaram para controlar meu ardor e impedir que humilhasse este jovem colega de vocês através de meu discurso? Vocês não fizeram isso porque têm medo da minha autoridade? Porque temem que coloquem notas baixas ou ainda que os repreenda e os mande fora da sala? Joel, isto é muito interessante. Como a autoridade e como o medo à repreensão de uma autoridade está incutida em todos nós, desde os tempos míticos, com os deuses e as potestades, desde os tempos bíblicos, com um Deus que pune. E aqui talvez a responsabilidade tenha que ganhar um espaço em nossa dinâmica democrática. Não apenas a culpa, não apenas a vítima, mas fundamentalmente o tecido de responsabilidade que vamos criando e vamos assumindo. Como nós não temos essa responsabilidade, como se define em uma palavra a democracia brasileira? Eu não posso dizer a democracia brasileira, mas democracia, sem dúvida, não é certo alguma, significa aliança comum, projeto comum, não dos governantes, não das autoridades, mas de todos das pessoas, da sociedade em geral. Exato. Muito bem, agora sim, Lia, nós restabelecemos o contato com a nossa repórter Isabela Alves, que vai nos passar as informações do site do Observatório do Terceiro Setor. Agora sim, Isabela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joel, tudo bem? Bom dia, Franklin, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas se trata sobre a LGBTfobia. Um estudo apontou que em 2020, 69 países ainda criminalizam relações homoafetivas. Apesar do cenário, o relatório mundial Homofobia Patrocinada pelo Estado pontua um avanço nos direitos LGBT pelo mundo. O Brasil é citado nas listas de bons e de maus exemplos. Outra notícia é sobre o Hungary, que organizou uma campanha para distribuir brinquedos para crianças no Rio Grande do Sul. Em outubro, ele distribuiu 1.200 brinquedos no Dia das Crianças. Além dessa ação, o Betim fundou a ONG Amigos do Reino, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade. Para encerrar, nós temos a notícia de uma ONG que plantou 1 milhão de árvores frutíferas para combater a fome na Índia. O projeto também trouxe um benefício significativo para o meio ambiente, já que o país possui um dos maiores índices de poluição no mundo. Essas são as notícias da semana, mas para ter mais informações do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. Muito bem. Dominique, iniciativas como essa ajudam, né, a gente construir um novo momento para o país e ajudam a gente pensar que um dia nós podemos ter uma cultura de paz no nosso país, né? Aqui o Gari, que reúne brinquedos, as condições econômicas dele muito pequenas, né? Mas ele reúne a comunidade para dar presentes para os iguais, enfim. Essas relações humanas que a sociedade brasileira tem e que expressam inúmeras contradições, mas fatores positivos também, né? No mundo inteiro, na verdade, no momento de tanto sofrimento com a pandemia, a gente tem tido um surgimento inacreditável de diferentes iniciativas comunitárias, organizadas espontaneamente em redes entre vizinhos, em bairros, por toda parte, cuidando de famílias, cuidando dos mais velhos, dos mais vulneráveis por outros motivos de saúde, de idade ou de condição social, e reconhecendo que essa capacidade humana de entrar em solidariedade e levantar as pessoas é inesgotável. A questão agora é o que vai acontecer enquanto essas iniciativas se mantêm como rede.
A questão é se eles vão tomar consciência política de si e se tornar verdadeiramente sistemas dialógicos capazes de continuar e não entregar seu poder de volta para o Estado numa relação de dependência. Enquanto a gente ouve essas notícias, a gente às vezes esquece o quanto isso é forte no mundo. Né? A notícia trágica, e que bom que vocês noticiaram do que está acontecendo em Moçambique, deve ser colocado ao lado do fato que na última década não tem continente no mundo onde tem surgido mais lideranças e movimentos de não violência, principalmente feito pelos jovens, com destaque com os jovens mulheres, do que a África. A África é liderança em criatividade, em abrir sociedades fechadas e transformar relações a serviço da vida. Então, tem muitas notícias positivas pelo Brasil, pelo mundo inteiro, e eles precisam mais uma imagem de oxigênio, né? Eles precisam do oxigênio da nossa atenção, do nosso olhar e da nossa participação, para se fortalecerem e para não desmancharem quando esse momento mais difícil passa. Porque a comunidade, no final das contas, não é feita através da identidade. Não é porque você tem aparência parecida comigo, não é porque você tem uma formação parecida comigo, veste igual, estudou igual, torce para o mesmo time de futebol ou voto do mesmo jeito. É pelo risco compartilhado, é pela prosperidade compartilhada que a gente forma comunidade. A gente ganha isso no momento de emergência, no momento de crise. Mas por que espera para as coisas ficarem tão doídas, tão difíceis? Podemos virar para o estranho comum, que é nosso vizinho, que é nosso parente, que é a pessoa que tem uma opinião política radicalmente distinta da nossa. Hoje mesmo, Natal não é isso? Vira para essa pessoa ao lado e fala: eu acredito que eu não estou te ouvindo bem, porque pelo que você fala, eu só escuto algo que eu aposto de mim. Eu quero também ouvir se juntos com isso temos também alguma coisa em comum. Então eu quero te ouvir melhor, por favor. Fala mais uma vez o que eu não estou te entendendo dizer. E checa esse entendimento. Faz esse esforço extra para não presumir que eu compreendi você só porque eu entendi as palavras que você usa. Precisa fazer esse esforço. Vocês, ouvintes, não estão fazendo isso graças ao sotaque da Lia? Né? Falamos português perfeitamente. Colocamos esse sotaque só de brincadeira para fazer seus orelhas trabalharem um pouquinho mais durante esse programa. Para provar, sim, com um pouco de esforço, você consegue sacar o sentido, mesmo quando você não entende todas as palavras. Bem, agora é a questão de fazer isso não somente no rádio, mas fazer isso na família, fazer isso na vida vizinhança, em geral, né? fazer isso na vizinhança, faz isso na vida, faz isso na política, faz isso na televisão, no rádio, faz isso na internet. Faz o esforço de compreender, não para apagar as diferenças, mas para lembrar que, sim, tem diferenças, saudavelmente tem, mas também tem muita coisa comum. Você sabe, se é uma provocação o seu sotaque, é por uma justa causa, né? Você está falando de cultura de paz. Agora, eu quero ouvir o professor Frank Valverde, que eu tenho muito em comum. Diga, professor Frank Valverde. Então, João, eu tenho aqui uma boa notícia para os nossos e as nossas ouvintes. Nós, aqui do Observatório Terceiro Setor, nós iniciamos uma campanha já há alguns meses, e ela está em pleno vigor, que é o Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de vários especialistas de várias áreas do conhecimento, apontando qual a melhor forma de a gente viver esse momento de pandemia que nós estamos passando e mesmo o que virá depois, né, após pandemia. Eles dão informações, dicas de como a gente pode viver melhor nesse momento que nós estamos passando. E para você acompanhar essas dicas desses especialistas, eu convido que você entre no nosso portal, e lá está o Observatório em Movimento. Nosso portal está em www.observatório3setor.org.br. E também convido para acompanhar essas dicas todas nas nossas redes sociais. Tá? No facebook.com/observatório3setor, no Instagram,
@Observatório 3 Setor e também youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu queria registrar, Joel, uma notícia que é muito importante também para nós do Observatório do Terceiro Setor, registrar essa notícia e um agradecimento, né? O programa Olhar da Cidadania, que é um outro programa nós do Observatório do Terceiro Setor, nós apresentamos o Brasil Cidadão e este aqui que nós estamos agora fazendo, que é o Observatório na Brasil Atual. Nós temos também o Olhar da Cidadania, que é na Rádio USP. E lá teve um crescimento no podcast de 268% durante este ano. Né? Então, eu agradeço a você que está nos ouvindo e que ouve também o nosso podcast do Olhar da Cidadania por esse crescimento. E também informando que este programa, né, o Observatório na Brasil Atual e o Brasil Cidadão também tem podcast. Então, se você está sintonizando o programa agora pela metade, você pode ouvi-lo na íntegra no nosso podcast depois que ele for finalizado. Tá? Ô, Franco, eu desculpe de interromper, lembrando, aproveitando que o Dominique está falando de Londres, nós aumentamos 50% da audiência na Alemanha e 100% na Inglaterra. Ele vai ser ouvido aí na Inglaterra também. Exatamente. Continua, Franco. As pessoas na Inglaterra podem ouvir também o Dominique, né, depois no podcast, nesse programa. E eu queria fazer levantar uma questão, né, tanto para o Dominique como para a Lia, né? O Dominique falou essa questão do sotaque, né, que as pessoas podem se esforçar para ouvir e tal, né, e a questão da comunicação em si. E aí, claro, me veio à mente a questão dos meios de comunicação, da imprensa, chamada imprensa tradicional. E o que a gente observa na imprensa tradicional não é a cultura da paz, na verdade é a naturalização da violência, né? E isso eu acho muito grave, essa naturalização da violência. E eu gostaria que eles comentassem um pouco, né, que eles façam um pouco sobre esse papel dos meios de comunicação e essa autocrítica que eles deveriam fazer, né, com relação a essa naturalização da violência. A violência não pode ser naturalizada, como muitas vezes acontece numa série de programas, né, desse chamado Mundo Cão, que os meios de comunicação acabam divulgando. Então eu gostaria que eles comentassem um pouco dessa visão meio nefasta, dessa naturalização da violência. Lia. Via de regra, a gente presta atenção quando existe um desequilíbrio. Se porventura agora escutássemos um estrondo, nós dirigiríamos nosso olhar para o local onde entendemos que o estrondo aconteceu. E nesse sentido, temos também que entender que hoje estamos com uma hipersensibilidade a qualquer coisa que possa ameaçar nossa saúde, nossa existência, aquilo que temos construído ao longo de nossa vida. Também nesse sentido, temos que ser realistas. Há um cômputo na audiência de quais são os temas, situações, experiências que dão maior ibope. Infelizmente, Franklin, o que dá maior ibope termina sendo o confronto, termina sendo a disputa, termina sendo a tragédia, termina sendo condições ridículas, situações ridículas. Veja que coisa tão perniciosa. Nós temos aquela coisa das pegadinhas. Se convidam os espectadores a ver uma situação na qual alguém passa um ridículo, alguém passa uma situação vexatória e celebramos isso rindo nós. Se conseguimos colocar uma lente de aumento nisso, talvez muitas das especulações e muitas das estratégias para aumentar a audiência possam ser revisitadas. Gostaria de coração, Franklin, gostaria de poder dizer
que os programas em que recebem maior número de internautas, maior número de espectadores e ainda maior número de críticos da realidade, de críticos da sociedade contemporânea, fossem aqueles em que as boas experiências, as boas notícias pudessem estar sendo ministradas, mas não é. E isso não é, infelizmente, no mundo inteiro, Franklin. No mundo inteiro. É mais uma vez uma questão de educação, porque não só garante a má notícia a possibilidade de ativar sistemas defensivos em minha vida, mas também a boa notícia garante de manter uma saúde mental e emocional minimamente promissora, como para ter futuro, ter imediato futuro criativo, solidário e gratificante. Quero te ouvir, Dominique. Lembrando que nós estamos quase terminando o programa. Essa hora passou rápido. A gente vai voltar a falar de cultura de paz durante 2021, que está chegando, né? Vamos terminar esse ano com vocês, mas 2021 está chegando, vocês voltarão outras vezes, outros especialistas também, mas eu quero te ouvir a respeito da resposta do Franklin, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer e eu tenho mais só 4 minutos. Então, 2 pontos rápidos. Eu acho que o primeiro pessoas em certas posições, eu acho que Lia é um deles, foi uma referência para mim quando eu estava começando a entrar nessa área, e agora eu tenho notado a mesma situação. Pessoas em certas áreas, jornalistas são entre eles, policiais, políticos, vários outros, cuja categoria é condenado, muitas vezes essas pessoas sofrem intensamente as contradições internas das suas próprias categorias e lutam por uma alternativa, muitas vezes de forma ignorada e desconhecida, por dentro das suas áreas. Então, temos que tomar cuidado quando a gente olha e critica saudavelmente necessariamente essas áreas. Tem muita gente lá dentro, também gostaria que fosse radicalmente diferente. E a segunda resposta é que mudanças desse tamanho não acontecem nos grandes centros de poder, eles acontecem das margens. Então, nós temos que olhar, em termos de jornalismo, também as margens, os pequenos grupos, os rádios comunitários, os grupos de repórteres favelados, contando histórias sobre suas próprias comunidades, e temos que investir validez na experiência deles, nas notícias que eles contam. Assim a gente vai criar maior equilíbrio da maneira que as notícias são passadas. Nós reafirmamos o compromisso do Observatório do Terceiro Setor na divulgação de iniciativas como a de vocês, da cultura da paz, sobretudo dos direitos humanos, que são fundamentais para a gente construir um novo momento para o Brasil. Em vez da pergunta, ali, eu vou deixar para vocês a sua conclusão final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado em 2 minutos, Lia, por favor? Destacar o papel da organização da ONU, que chamamos Organização das Nações Unidas, justamente em abrir espaços internacionais em que os diferentes Estados-membros, que as diferentes comunidades têm lugar onde poder ser ouvidos, e não apenas ouvidos, lugar onde pode participar na sua contribuição, na sua expertise, no seu saber amealhado com o planeta inteiro. Sem dúvida, na minha percepção, a ONU é essa arquitetura política mais refinada e mais promissora que temos construído nas últimas centúrias. Dominique, novamente eu quero reafirmar nosso agradecimento a você que está se recuperando da Covid aí em Londres. Espero que seu estabelecimento seja rápido, que você volte logo ao Brasil, já pronto para continuar sua luta pela cultura de paz. Suas conclusões finais. Então, para complementar,
e me distinguir da fala da Lia agora, eu vou para o outro extremo. Eu vou dizer que o que me importa mais neste momento são as iniciativas quase que invisíveis acontecendo no local, no nível comunitário. É nossa capacidade política, social, dialógico, de se juntar com as pessoas ao nosso lado e começar a tomar responsabilidade para os aspectos da nossa vida que talvez antes de recentemente a gente pensou que foi a responsabilidade de governantes. De redescobrir essa capacidade criativa de estar constantemente achando as soluções, não de outros lugares com uma lógica paternalista, mas aqui exatamente no fundo do poço. Né? O fundo do poço é normalmente referido como lugar de mais dificuldade, mas é o lugar onde o solo é mais fértil, é o lugar onde tem mais adubo, onde tem a água necessária. Só falta no fundo do poço luz. E essa luz é nossa atenção, nosso cuidado, nossa consciência de si, do imenso poder que a gente tem de co-criar o mundo em que a gente quer viver. Então eu quero encorajar todas as pessoas, todos os trabalhadores para a cultura de paz, tanto faz se você tem esse nome ou não, todos os mediadores descalços, aqueles sem formação, sem manual, sem livro, que simplesmente dia após dia se levantam e falam: eu vou fazer onde não tem um elo. Onde tem um elo machucado, eu vou recuperar esse elo. E onde tem um elo, eu vou fortalecer esse elo. Eu vou fazer ainda mais robusto e resiliente nossa capacidade comunitária de viver juntos em paz. Obrigado, Franklin. Até o próximo programa. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Lia Disken, jornalista especializada em crítica literária. E a Dominique Batter é precursor da comunicação não violenta e de justiça restaurativa no Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.